Para podermos falar de como o Cerrado pode ter invadido a Amazônia, que tal a gente conhecer um pouco mais sobre eles? Bem, são nas aulas de geografia da escola que ouvimos falar pela primeira vez sobre biomas brasileiros. Nessas aulas, temos que aprender o que são e onde estão a Mata Atlântica, a Amazônia, a Caatinga, o Pantanal, os Pampas Sulinos e o Cerrado. Uma das pessoas que pensou e oficializou essa divisão das vegetações e relevos do Brasil foi Aziz Absaber, professor geógrafo de grande importância na ciência brasileira. Para ele, as paisagens do território nacional podem ser organizadas e classificadas em 6 grandes domínios morfoclimáticos, cada um com sua combinação própria de biomas possíveis. Quando se fala em vegetação na Amazônia, muitos imaginam que toda sua extensão é coberta por árvores de até 60 metros de altura, cujas copas se unem e formam uma floresta densa e fechada. Essa mata de fato existe, é chamada de floresta de terra firme, mas para além dela, a região tem muitos outros tipos de vegetação. A mata de várzea e mata de igapó, por exemplo, ocorrem nas áreas alagadas pelos grandes rios das extensas planícies amazônicas. Os manguezais também são florestas alagadas, mas que ocorrem no trajeto final desses grandes rios, quando eles desembocam no oceano e suas águas se misturam à água salgada. As campinas e campinaranas da Amazônia apresentam um tipo de vegetação bastante particular. São classificadas como um pedobioma, ou seja, bioma que se define pelo tipo de solo. As campinaranas ocorrem em solos de areia branca. Sua vegetação é relativamente aberta e abundante em ervas, árvores e arbustos de pequeno porte. Mesmo com essa pequena exposição de alguns biomas amazônicos, podemos generalizar que no domínio da Amazônia predomina a ocorrência de florestas úmidas de clima quente. Absaber define o domínio amazônico como o domínio das terras baixas equatoriais. O Cerrado é também um grande domínio brasileiro. Ocorre principalmente no interior do país, sob relevos de chapadas e planaltos. Absaber, nesse lado, define o domínio dos cerrados como o domínio dos chapadões interiores. O Cerrado é considerado uma savana brasileira, muito parecida com o clima e fisionomia da savana africana, mas com uma fauna e flora única. Apesar disso, o domínio do Cerrado é também um mosaico de biomas e fitofisionomias. A vegetação do Cerrado varia de campos abertos, dominado por espécies de grama, a savanas compostas por pequenos arbustos e árvores, até florestas de galeria ou de mata ciliar. Os biomas do Cerrado, no entanto, não são florestas úmidas e densas como aquelas da Amazônia. O clima do Cerrado é muito mais seco e apresenta grandes variações de temperatura ao longo do ano. O Cerrado é o segundo maior domínio do Brasil e da América do Sul. Ocupa uma área de quase 2 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 22% do território nacional. É considerado um dos hotspots mundiais de biodiversidade e apresenta uma grande abundância de espécies endêmicas, ou seja, espécies que só ocorrem no Cerrado e em nenhum outro lugar. É também reconhecido como a savana mais rica em espécies do mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas. Com relação ao número de espécies, por sua vez, a Amazônia é de longe o domínio mais rico e mais diverso da América do Sul, do Brasil e do mundo. É considerado por muitos cientistas a maior floresta tropical. A Amazônia apresenta quase 7 milhões de quilômetros quadrados, recobre todo o norte do Brasil e se espalha por vários outros países sul-americanos. Abriga uma grande diversidade de tipos de vegetação e 20% de toda a fauna do planeta. Por conta dessa enorme extensão e diversidade, muitos acreditam que a mata é um lugar imutável, um horizonte sem fim de árvores e recursos que sempre esteve lá. Mas será mesmo que ela sempre foi assim? A distribuição dos biomas do planeta tal como conhecemos hoje nem sempre foi assim. Pelo contrário, eles são relativamente recentes na história do planeta.
Podemos dizer que na história evolutiva das plantas, e por conseguinte, da vegetação e da paisagem, a ocorrência de florestas precede a de qualquer campo, principalmente a dos campos cerrados. As plantas com flores e frutos só passaram a dominar a paisagem florestal a partir da transição Mesozoico-Cenozoico, há pelo menos 70 milhões de anos atrás, enquanto a origem de gramas, que são dominantes em campos de cerrado, datam de pelo menos 35 milhões de anos atrás. Isso falando apenas de origem. Quando passamos a olhar as mudanças que ocorreram nesse período e como esses processos moldaram a distribuição atual das espécies e a forma das paisagens, precisamos reduzir ainda mais a nossa escala temporal. Nos restringiremos, portanto, à escala de menos de 2,6 milhões de anos atrás, apenas ao Quaternário. O Quaternário é subdividido em Pleistoceno e Holoceno, e esses dois períodos são marcados por intensas eras glaciais e interglaciais. As glaciações do Quaternário são períodos da história geológica recente onde ocorreram resfriamento da temperatura global associada à grande expansão de cobertura de gelo nos polos. Segundo o engenheiro e matemático sérvio Milutin Milankovic, variações na direção do eixo de rotação da Terra, na inclinação do planeta e pequenas mudanças na sua órbita podem causar diferenças extremas de temperaturas globais. Os ciclos de Milankovitch explicam períodos em que a Terra encontra-se mais perto e exposta à energia do Sol, e outros em que a Terra encontra-se mais distante e menos exposta à energia solar. Esse afastamento e menor exposição pode explicar a diminuição global da temperatura e, consequentemente, as eras glaciais. A última era glacial da Terra ocorreu entre 13 e 18 mil anos atrás, período em que a média de temperatura global caiu cerca de 5 graus Celsius, e as camadas de gelo polares aumentaram de extensão, chegando a cobrir o norte dos Estados Unidos, todo o Canadá e grande parte da Europa e Ásia. O avanço da geleira sobre grande parte da área continental norte e das áreas subtropicais forçou a descida de vegetações frias a latitudes mais baixas. E mesmo fora dos polos, um efeito similar pode ser observado, com as geleiras montanas forçando a descida de vegetações frias a altitudes mais baixas. Vale ressaltar aqui que o clima associado ao gelo não é somente mais frio, mas também consideravelmente mais seco. A umidade média global na última era glacial chegou a cair cerca de 10%. Com essas enormes variações climáticas, a vegetação e as grandes florestas sofreram muito, com muitas delas diminuindo de extensão e sendo empurradas a latitudes mais baixas. Mas o que aconteceu com as vegetações dos trópicos não é tão claro assim. Para isso, surgiu no século passado uma teoria chamada Teoria dos Refúgios. A teoria dos refúgios postula que, por causa dos efeitos gerados nesse último máximo glacial, a Amazônia, como outras florestas tropicais, deve ter retraído tanto que a área florestal ficou restrita a pequenas áreas, verdadeiros refúgios para inúmeras espécies que dependem da manutenção de um bioma florestal para sobreviver. Nesses bolsões, refúgios de mata, o isolamento deve ter favorecido vários processos de especiações. Com o fim da era glacial, as florestas voltaram a se expandir e hoje vemos uma ampla distribuição da floresta e grande riqueza de espécies no domínio amazônico. Absaber, aquele nosso geógrafo do início, foi um grande defensor da teoria dos refúgios. Para ele e outros teóricos, a retração da floresta foi causada pela diminuição da umidade, e com o clima mais seco, savanas avançaram para áreas que antes eram florestais. É assim que o cerrado teria se expandido e invadido áreas nas quais hoje, e no período interglacial anterior, se encontrava floresta tropical úmida, no caso, a Amazônia. A teoria dos refúgios ganhou por fim terreno por explicar tanto a diversidade de espécies na Amazônia, extremamente alta quando comparada a outras florestas tropicais, explicou também a presença de manchas de cerrado em pleno domínio amazônico, além de traçar um panorama com mudanças globais durante as glaciações do Pleistoceno, já que em outras partes do mundo também foi apontado um aumento de aridez.
Apesar disso, a teoria dos refúgios não passou incontestada. Há diversos estudos atuais que contradizem esses panoramas. Um desses estudos foi feito por Elisa Bonaccorso e colaboradores. Esses autores concluem que, apesar de ter ocorrido a retração das florestas úmidas da Amazônia, essa retração foi menor do que a teoria anterior previa. Com base nesse artigo, durante o último máximo glacial, o Cerrado de fato avançou para o interior da Amazônia, porém, grandes extensões florestais ainda foram mantidas. Segundo a hipótese dos refúgios clássica, a redução de área florestal de terra firme da Amazônia teria se dado de forma muito mais drástica.